quem tá nessa turma que tá julgando o STF é uma galera mais que se espera que não vai dar arrego pro Bolsonaro, de certa forma. E aí, quando ele veio aqui da última vez, ele estava falando que, putz, ele deveria estar sendo julgado em primeira instância e tudo mais. Tem um monte de coisa que o lado do Bolsonaro alega que não tem, que tá andando de um jeito que não deveria nesse processo inteiro aí, né? Uhum. Mas a verdade é que tudo indica que será preso. E pelo que eu li em algum lugar aí, tá se falando numa pena de 40 anos ou alguma coisa nesse sentido. Ainda Se não a se gente, sabe. não necessariamente. Se a gente for olhar para as penas que aconteceram até agora, para as pessoas, para os populares, chamaria, para os rebeldes, eu não sei que nome eu dou, do 8 de janeiro, são penas expressivas, assim, do meu ponto de vista, até exageradas. Mas eu não sei o que tu pensa. Não estou dizendo que elas não deveriam pagar, porque se não pagar, vira várzea. Né? Exatamente. Se não pagar, vira várzea. Exatamente. Mas não sei se 14 anos pra moça do batom lá faz sentido, sabe? Então, mas assim, vendo como as coisas estão caminhando, espera-se uma pena dura pro Bolsonaro também. Exato, eu concordo com um monte de coisa que você falou. O papo dos 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos, é porque já houve o pedido de condenação pela Procuradoria-Geral da República, comandado pelo Paulo Gonet, e somando ali a pena máxima para cada crime do qual Jair Bolsonaro foi acusado, aí você chega a mais de 40 anos, mas eles podem modular. Então a pena é de tantos anos a tantos anos. Aí eles podem escolher ali, cada um a sua dosimetria. Né? Pois é, e com problemas de saúde pode ir para prisão domiciliar, assim como Fernando Collor de Mello foi, apesar de tudo que fez, né? Um esquema de 20 milhões de suborno, de propina, essas coisas que acontecem tradicionalmente no Brasil. Então, o que é preciso ter em mente, que é algo que se perdeu completamente no debate público e que os ativistas não gostam de reconhecer, é que as presepadas de um lado não anulam nem justificam as presepadas do outro. Então, o Lula fez um monte de coisa grave na época do Petrolão, mereceu ser julgado. Eu, inclusive, fui contra a reversão da jurisprudência, da prisão após condenação em segunda instância, que acabou gerando a soltura do Lula. Presidente da República, ou qualquer político, não tem que aceitar favor, reserva e reforma de imóvel, de empresa que tem contrato público com o governo. Não tem que ter relação imobiliária, não tem que ter relação financeira, não tem sequer, não era o caso que levou o Lula à cadeia, porque que levou foi o caso do Triplex. Ele foi condenado também no sítio de Atibaia, mas não chegou à conclusão final. Mas ele recebeu milhões e milhões de reais de empreiteiras que tinham contratos públicos no governo dele e da sua correligionária, Dilma Rousseff. Quando foi quebrado o sigilo ali da empresa de palestras do Lula, a Lils, que tem as iniciais dele, Luiz Inácio Lula da Silva, LLS, se encontraram ali 27 milhões de reais, sendo que 10 milhões eram das 5, 6 empreiteiras investigadas pelo Petrolão, envolvidas mesmo num esquema de suborno. Os chefes de várias delas, inclusive, confessaram. Envolvidas protagonistas, inclusive. Protagonistas. Odebrecht, OAS, que são as duas envolvidas nas reformas do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. Então, o político não tem que ser beneficiado por empresas que estão recebendo uma bolada com contratos públicos que rendem bilhões de reais, muitas vezes, para elas. E a família Bolsonaro, o Bolsonaro, ele não devia ter tomado uma série de medidas que ele tomou. Então, ele plantou e disseminou um monte de mentiras sobre o sistema eletrônico que sempre elegeu ele, que fez a maior bancada do PE, a maior bancada da Câmara dos Deputados é do partido dele, eleita pelo sistema eletrônico. Quando a gente vê nos relatórios que os ativistas bolsonaristas não leem, a gente vê as mensagens do Mauro Cid com outros bolsonaristas, a gente vê as confissões de que eles plantavam mentiras a respeito do sistema eletrônico de propósito. Tem uma mensagem do Mauro Cid rindo, então chega um cara e fala, não, tem um material bom que uns hackers do interior de São Paulo publicaram na internet. Aí ele responde, sabe o quê? Você viu essa mensagem? Não vi. Ele responde assim, isso é do nosso pessoal, kkkk. Ele estava rindo dos trouxas que acreditavam naquelas narrativas que eles próprios estavam plantando. E isso foi devidamente desmascarado. Agora,
por causa do ódio, tá? A pessoa quer acreditar que está havendo uma grande fraude, enfim. Ele podia ter feito um governo melhor, podia ter vencido a eleição, perdeu e não quis reconhecer a derrota. Aí, quando ele foi dar o primeiro discurso na frente do Palácio, ele falou frases que são absolutamente graves, que são repudiáveis. Ele falou que as Forças Armadas são o último obstáculo contra o socialismo e quem decide o meu futuro são vocês, quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Então você tinha um monte de manifestante apoiador ali que estava querendo a reversão do resultado eleitoral e ele estimulou essas pessoas a pressionarem as Forças Armadas para fazer alguma coisa. E enquanto ele falava isso, ele estava fazendo as reuniões com os chefes das Forças Armadas, que é o episódio mais grave, para apresentar um plano, que era um plano de reversão do resultado eleitoral, portanto, de golpe de Estado, porque não tinha razão para isso, travestido de medida constitucional, Estado de defesa, Estado de sítio, garantia da lei e da ordem. E aí é isso, não me interessa se é o Jair Bolsonaro, se é o Lula, se quem seja, presidente da República, não pode chegar para o chefe militar e falar assim, olha, tem esse plano aqui para reverter o resultado eleitoral, você está dentro? Tal. Porque quando faz isso, o país fica um sim de uma ditadura militar. Ele fica um sim de um golpe de Estado. Quem evitou o golpe de Estado no Brasil foram os comandantes do Exército e da Aeronáutica, o Marco Antônio Freire Gomes e o Carlos de Almeida Batista Júnior. Não foi o STF. O STF hoje estava lá posando de herói mais uma vez. Nós salvamos a democracia, aquele papo todo do Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, tudo conversa fiada, né? Quem evitou um golpe de Estado foram os comandantes. O STF vai julgar esses aloprados que foram invadir e depredar os prédios públicos. O Bolsonaro também, ele adiou a divulgação durante ali primeiro e segundo turno e tal, ele não quis, antes do segundo turno, divulgar o resultado, a conclusão do relatório da Comissão de Transparência Eleitoral, integrada por militares, que era uma cobrança bolsonarista, não, tem que ter mais transparência e tal, e o Barroso fez uma concessão, então os militares participam, não sei o quê, daqui a pouco se criou uma Comissão de Transparência Eleitoral, quer dizer, tinha todo mundo ali, entendeu? Gente muito mais alinhada ao Bolsonaro. As pessoas fizeram uma análise técnica de tudo e falaram, não houve fraude. Não tem fraude. O Bolsonaro não quis divulgar porque ele queria que as pessoas ficassem acreditando que ele queria ter essa cartada para o caso de derrota. E aí manipulou a conclusão do relatório. Então o relatório era de que não houve, e ele falou, mas também o relatório não provou que não pode existir a fraude, eventualmente. E aí divulgaram uma nota lá do governo, depois que o TSE soltou a dele sobre o relatório, para tentar fazer uma réplica, sabe? No depoimento, inclusive, o Bolsonaro confessa para o Alexandre de Moraes, quando ele pergunta que você foi recorrer aos chefes militares porque você não tinha, então, mais recurso à justiça eleitoral? Eu falo, sim, senhor. Então, assim, não conseguia mais recorrer à justiça eleitoral, aí foi recorrer às Forças Armadas. Então, assim, tudo isso é muito grave, né? Então, essas condutas, elas são merecedoras de um processo. Cada um pode fazer um juízo a respeito da parte criminal, mas que elas são merecedoras de um processo, elas são. Agora, no Supremo Tribunal Federal, houve essa tentativa de abarcar tudo. E aí você tem pessoas que não têm foro privilegiado, inclusive Jair Bolsonaro, que estão sendo julgadas no STF. Eu sou contra. Eu acho que deveria começar na primeira instância. Mas, Igor, olha, só para registrar, para quem não entende muito disso, começa na primeira instância, mas a última é o STF. O STF vai acabar decidindo. Mas por que interessa aos bolsonaristas? Porque aí leva muito mais tempo. Entendeu? Já está com 70 e tantos anos, se você conseguir lentidão da justiça, aí você tem cada tribunal, que aí é o que o pessoal do colarinho branco que tem dinheiro para pagar advogado faz. Aí em cada tribunal você faz o lobby, aí você tem os chamados embargos auriculares, a conversinha no pé do ouvido, você tem a pressão sobre cada juiz e tal, leva muito. É tudo isso que está tendo agora em cada uma das instâncias, né? Está sendo julgado na primeira turma, eu também defendi que fosse julgado no plenário, assim como o Luiz Fux, mas acabou sendo julgado na primeira turma. Então, assim, é óbvio que o Alexandre de Moraes e alguns colegas ali, eles deram margem para toda uma narrativa de perseguição, etc. Agora, as condutas são graves, então elas têm de ser julgadas. E esse que é o problema. As coisas têm que ser julgadas, mas são julgadas de maneiras erradas e vai ficar sempre um tumulto. Então é esse distúrbio permanente que a gente vive. Eu nem me lembro mais qual foi a sua pergunta. Estamos no caminho certo.